Olá, eu sou Vanessa Luz. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um dia de leitura da Bíblia de Vendas de Jeffrey Gitomer. A confiança do comprador deve ser estabelecida e reconfirmada em todas as fases do processo de vendas. Onde e quando se deve estabelecer a confiança do comprador? Os clientes potenciais não comprarão se não tiverem confiança em você e no seu produto. A confiança do comprador deve ser estabelecida e reconfirmada em todas as fases do processo de vendas. Obviamente, quanto mais rápido você estabelecer a confiança durante o processo de vendas, mais fácil será passar para a fase seguinte. Aqui estão as principais oportunidades em vendas para se estabelecer a confiança do comprador. Cada situação exige diferentes técnicas para construir a confiança. Em um encontro de rede, se você só tem tempo para uma frase, diga aquela que destacará o uso do seu produto ou serviço por uma boa empresa. Tivemos muita sorte de ser contemplados com o contrato referente ao cartucho de toner da Duck Power. Fomos selecionados entre 7 outras ofertas. Tal afirmação inicia o processo que leva um cliente potencial a sentir confiança em você. Ao telefone. Use apenas um item para estabelecer a confiança. Consiga marcar a visita. Por exemplo, acho que podemos ajudá-lo a conseguir o treinamento de informática capaz de cortar os custos operacionais e atingir a produtividade que você precisa. Acabamos de implantar um projeto semelhante na Acme Manufacturing. Vamos lhe enviar um fax da carta que eles nos mandaram depois do treinamento. Eu gostaria de marcar uma visita rápida para que possamos discutir os detalhes. Seu objetivo é estabelecer confiança suficiente para conseguir marcar um horário, e não para fazer a venda. Uma visita inesperada. Seja breve. Você deve gerar interesse em menos de 30 segundos ou esqueça. Faça uma afirmação forte quanto você pode ajudar o cliente potencial. Faça uma afirmação forte sobre quanto você pode ajudar o cliente potencial. Não se concentre em quanto dinheiro pode economizar para ele. Essa abordagem parece estar se desgastando. Fale sobre o que você faz para empresas similares ou como seu produto funcionou para elas. Se você não está no ramo em que as vendas são fechadas em um único encontro, mais de 90% não estão, você só precisa estabelecer confiança suficiente para fazer a próxima visita. Durante a apresentação, reúna seu melhor material para fazer a apresentação. Sua apresentação, não importa onde seja, no seu escritório ou no do cliente, é sua grande chance. Você lança a mão de sua mala cheia de truques e os usa um a um, como se estivesse construindo uma obra de alvenaria. Cada vez que o cliente potencial demonstra uma sombra de dúvida, você rebate com algo que o deixa perplexo. Testemunhos em vídeo, cartas de clientes satisfeitos, artigos, exemplos e quadros comparativos que deixam o cliente potencial seguro o suficiente para comprar. Faça anotações. Deixe o cliente potencial notar que você respeita o tempo dele e considera a reunião importante. Seja confiante. Confiança gera confiança. Em um telefonema de follow-up, relaxe. Não pareça artificial. Se você agir sem espontaneidade, o cliente potencial começará a perder a confiança que você ganhou depois de tanto batalhar. Para convencê-lo a comprar imediatamente, trate de um objetivo específico. Cite situações semelhantes, coisas boas que você fez para os outros e relacione benefícios diretos que ele pode obter.
Tenha frases confortáveis para introduzir o assunto. Eu estava pensando em você. Eu estava pensando em seu negócio. Alguém o cumprimentou ontem. Ontem seu nome foi citado em uma conversa com. Apareceu algo importante que você precisa considerar. Como você sabe que estabeleceu a confiança? Seus telefonemas são retornados. Você consegue o negócio ou a promessa dele. Na verdade, é mais fácil determinar quando você não tem a confiança do cliente potencial. Ele começa a repetir uma série de respostas vagas, como: vamos lhe dar um retorno em algumas semanas. Usamos todo o nosso orçamento. Ainda não estou preparado para comprar. O conselho precisa se reunir e decidir. Ou, o sempre popular, ligue-me daqui a uns 6 meses. Quando você começa a ouvir desculpas para despistá-lo, é porque não estabeleceu confiança suficiente para o comprador prosseguir. A chave para ser um representante de vendas profissional é não se parecer com um representante de vendas. Termos e frases de vendas que devem ser evitados a todo custo, honestamente. Crie uma nova forma de pedir uma venda. Meu amigo Mitchell Kearney é o melhor fotógrafo da região. Ao clicar uma modelo, ele nunca diz sorria. Aqui está um obstáculo importante se você é fotógrafo. Ele prefere ser criativo e consegue o sorriso sem pedir. Olhei centenas de fotos tiradas por ele, a maioria com modelos sorrindo. Então, parece que a filosofia dele funciona. Mitchell evita a palavra gasta, sem imaginação, insincera, que distingue o profissional do amador. Como você pede a seus clientes para que sorriam e comprem de você? Você está usando palavras que ofendem o cliente potencial? Está usando palavras que criam confiança ou acabam com ela? Está projetando? Só vim aqui pelo pedido? Para conseguir a venda, você deve usar palavras melhores e evitar parecer um vendedor insincero. Se você der essa impressão, provavelmente será. Aqui estão alguns termos e frases a serem evitados sempre. Francamente, uma palavra que soa insincera. Todos os cursos de vendas recomendam excluir essa palavra de seu vocabulário. Bem francamente, uma dose dupla da já temida francamente. Fico muito desconfiado com a pessoa que diz isso. Honestamente, uma palavra que é quase sempre seguida por uma mentira. E estou falando sério. Não, não está. A afirmação provavelmente seja tão insincera quanto soa ao ser proferida. Você está preparado para fazer o pedido hoje? Me dê um tempo. Essa é uma frase ofensiva, tola, para confundir a pessoa. Há 100 maneiras melhores de perguntar aos clientes potenciais quais são seus sentimentos ou quando querem fazer o pedido. Como você está? Quando você ouvir isso ao telefone, pensa imediatamente: o que você está vendendo, seu asno? Em que posso ajudá-lo? O hino universal de todos os vendedores do varejo. Depois de 100 anos de varejo, bem que eles poderiam dizer algo mais criativo e orientado para o atendimento ao cliente. Aqui estão algumas filosofias a serem evitadas sempre. Menosprezar a concorrência. Não faça isso nunca. Não é apenas uma questão de não vencer, mas de perder totalmente. Minha mãe sempre me disse que se você não tem nada de bom a dizer sobre alguém, não diga nada. Se você subestima o concorrente diante de um cliente potencial, pode estar falando de um parente ou mesmo da esposa dele, e isso vai pegar muito mal. Pregar a ética. Nunca diga quanto você é ético, demonstre sua ética.
As prisões estão abarrotadas de religiosos e personagens do meio empresarial que pregaram a ética. Se você acha que precisa provar o que é, use um exemplo de como você desempenhou ou reagiu. Diga ao cliente potencial que você quer um relacionamento de longo prazo e não um único pedido. Mas não use a palavra ética. Quando a ouço em uma situação de vendas, evito a todo custo a pessoa que a proferiu. Seu desafio é dedicar-se a ajudar e a satisfazer as necessidades de seu cliente efetivo ou potencial. Suas palavras e ações criativas, a maneira como você diz e faz, são frequentemente a diferença entre obter um sim ou um não. É a diferença entre conseguir o pedido e deixá-lo para seu principal concorrente. Já basta ficar irritado quando seu rival consegue o negócio, não é? Bem, faça alguma coisa. Como você se comporta? Você tem de trabalhar nisso. Reúna colegas de trabalho e outros representantes de vendas e lute para ser diferente. Pessoas talentosas agrupadas em uma sala criarão respostas e resultados positivos. Anote-os, pratique-os e tenha fé que os resultados certamente o farão sorrir. Minha experiência tem me mostrado que se você precisa dizer o que é, provavelmente não é. Pense nisso por um momento. Sou honesto, sou ético e mesmo sou o chefe ou sou o encarregado. Geralmente indicam exatamente o oposto, não é mesmo? O envolvimento físico do cliente potencial provoca um sentimento de propriedade que leva a uma compra. Envolver fisicamente o cliente potencial é igual a mais vendas. Quando eu vendia franquias, em 1972, circulava com um grande Cadillac novo. Eu buscava os clientes potenciais em casa e, na hora de dar a partida, dizia: Nossa, estou com uma dor de cabeça. Você se importa de dirigir? Quando o cliente chegava em meu escritório, ele queria um carro igual ao meu. Então, comprava a minha franquia para adquirir um Cadillac, já pensando nos lucros que teria com o negócio que eu estava propondo. Eu envolvia o cliente na venda nos primeiros 5 segundos. Quanto seu cliente potencial fica envolvido quando você faz uma apresentação? O envolvimento tátil, tocar, sentir, leva ao sentimento de propriedade. Se você quer descobrir quanto um cliente é receptivo ao seu produto ou serviço, envolva-o logo de início e frequentemente no processo de venda. Geralmente é mais fácil envolver um cliente potencial na venda de um produto do que em uma venda de serviços. Mas, usando a criatividade, você ficará surpreso com a capacidade de envolver alguém. Abaixo estão algumas ideias a considerar. Envolva o cliente potencial ou efetivo na montagem da apresentação. Peça ajuda com o cavalete, projetor de slides, um vídeo. Peça algo. Pode ser papel, caneta ou flipchart. Peça ajuda para instalar alguma coisa ou mudar algo de lugar. Aceite o café ou o refrigerante que ele oferece. Você pode ligar antes e solicitar que o equipamento necessário esteja na sala para a sua apresentação. Marcadores, projetores. Envolver o cliente potencial na montagem da apresentação lhe dá oportunidades adicionais de conversar um pouco e fazer brincadeiras. Envolva o cliente potencial ou efetivo durante a demonstração de um produto. Ter seus clientes potenciais envolvidos fisicamente é o aspecto mais importante do processo de venda. Deixe-os tocar o produto, apertar o botão, fazer uma cópia, dirigir o carro, segurar algo, ajudá-lo a juntar objetos, fazer uma ligação, enviar um fax. Embora você saiba como fazer a demonstração fantástica, não vai impressionar o cliente potencial com suas habilidades. Só vai aborrecê-lo. Entendeu? Se possível, deixe o cliente conduzir toda a demonstração.
Quanto mais ele age sozinho com sucesso, mais se sente dono do negócio, à medida que se aproxima de uma decisão. Olhe e ouça sinais de compra. Grandes sorrisos, palavras de elogio, perguntas, exclamações. Envolva o cliente potencial ou efetivo enquanto se faz uma explicação. Consiga que o cliente potencial o acompanhe. Leia em voz alta. Represente um papel durante a demonstração. Faça um teste. Faça qualquer coisa interativa que seja divertida e crie interesse. Um discurso de 20 minutos, monólogo, não é tão efetivo quanto uma interação de 10 minutos, diálogo. Envolva o cliente potencial ou efetivo com ideias e perguntas. Faça perguntas abertas e investigativas para saber até que ponto o cliente potencial está interessado. Como você se vê usando, se você pudesse usar isto em seu, quando você, como você vê isto funcionando em seu ambiente? Você vê como é fácil de operar? Quais são as características que mais lhe agradam? Deixe o cliente potencial se vender. Como você acha que isto beneficiará você ou a sua empresa? Pergunte ao cliente potencial se ele pode qualificar ou pagar o produto. Nota: ao terminar a demonstração, afaste tudo da frente do cliente, desligue os aparelhos e recolha todo o material promocional. Assim, você elimina as distrações e se mantém no controle do processo de venda. Se a cliente pede para ver ou mexe em algo de novo, é um sinal de compra. Você está bem perto de realizar. Tente criar um envolvimento que coloque uma caneta na mão do cliente potencial. Dessa forma, ele estará pronto quando você lhe der o pedido para assinar. Estupidez do slideshow. Este não é você, ou é? Na recepção de um hotel, passei por duas pessoas envolvidas em uma apresentação de vendas, um vendedor e um comprador. O vendedor estava totalmente absorvido em fazer nada. Ele olhava intensamente para seu laptop enquanto passava sua apresentação no PowerPoint. O que mais me chamou a atenção foi que o comprador potencial não estava prestando o mínimo de atenção. Ele estava meio que divagando no espaço, completamente desprendido da apresentação. Ao perceber isto, cheguei perto dos dois estranhos e disse ao vendedor: o que você está fazendo? Este cara não está prestando, este cara não está prestando atenção em você. Em seguida, me virei para o comprador potencial e disse: você vai comprar ou não? Um pouco assustado, ele me respondeu: sim, eu vou. Eu disse: ótimo. Conclua essa transação imediatamente. E me afastei com um sorriso. Isso me fez lembrar de uma antiga piada de vendas. Não compre ainda. Eu não acabei a minha apresentação. Pode parecer engraçado para você, mas eu te garanto que se você já fez uma apresentação em PowerPoint, já encontrou a mesma situação. Provavelmente mais vezes do que imagina. A maioria das apresentações em PowerPoint encontra-se em algum lugar entre entediante e patética. Sim, elas relatam a mensagem, porém de maneira menos engajadora possível. Nós fazemos isso, nós fazemos aquilo, nós. A maioria das apresentações de vendas é em termos do produto, da empresa e do vendedor. Elas não são em termos da única pessoa que importa, a pessoa que fará a compra. A pior parte sobre uma apresentação de vendas em PowerPoint é que elas foram preparadas por uma pessoa, não o vendedor, alguém que se considera especialista. Talvez seja o departamento gráfico, talvez o departamento de marketing, mas nunca o departamento de vendas. Coitado do vendedor, neste caso você, é forçado a usar algo que é quase anti-vendas. Chega de desabafo. Aqui está a solução. Temos aqui uma lista de 16,5 elementos para procurar
cuidar, incluir e excluir da sua apresentação em PowerPoint para torná-la envolvente e atrativa. 1. Não coloque mais de um tópico em um slide. Slides são grátis. 2. Adicione uma foto inesperada, pessoal e engraçada, o oposto de humorística. 3. Relate uma situação verbalmente e reforce-a com um slide, não ao contrário. 4. Nunca diga: este aqui está meio difícil de ler. Slides são grátis. Faça 2 deles. 5. Não use carrossel de slides. Perda total de tempo. 6. Nem pense em usar slides clip arts que qualquer criança de 12 anos conseguiria encontrar. Faz você parecer um amador. Use seu próprio clip art ou não use nenhum. 7. Conte as risadas. Pelo menos uma para cada 5 slides. Se houver pelo menos uma risada a cada 5 slides, você pode contar com uma coisa: o dinheiro. 8. Use um fundo branco. Os coloridos causam distração e não têm um propósito. 9. Eu coloco um pequeno logotipo do tamanho de um inseto no canto inferior direito de todos os slides. Não sei por que nunca ninguém me disse algo, mas eu penso que isso é o suficiente para a MTV. Serve para mim também. 10. Use uma fonte que cause impacto. Ajuste a tela para 44 pontos e dê um sombreamento na letra. Sombreado. 11. Enfatize as palavras, aumentando-as em alguns pontos. Use cores diferentes. Eu uso vermelho. 12. Se você estiver tendo problemas com um slide, tentando fazê-lo funcionar, cancele-o. Provavelmente era um ponto sem muita importância. 13. Use slides que contam uma história, em vez de relatar um fato. As histórias são a parte mais poderosa das vendas. Aqui está uma regra: fatos e fotos são esquecidos. As histórias são recontadas. 14. Seus slides são descritivos ou envolventes? Existem 2 tipos de slides: envolventes e desprendidos. Reveja cada slide e pergunte a si mesmo: quão envolvente é este slide? Se ele não é envolvente, por que você está usando? 15. Seus slides fazem perguntas ou declarações? Perguntas promoverão conversa e envolvimento. Declarações, no geral, são tópicos não provados, sem substância. 16. Quantos dos tópicos na sua apresentação de vendas, seja ela em PowerPoint ou verbalmente, são comprovados? O que me leva ao meu tópico final. 16,5. Incorpore clipes de testemunhos em vídeos durante toda a sua apresentação de slides para confirmar, substanciar e provar que eles são reais, transferíveis e aceitáveis para o cliente. Você já deve estar totalmente desanimado com sua apresentação em PowerPoint. Eu a expus dessa maneira para mostrar como ela não tem poder algum, mas anime-se. A apresentação de vendas em slides do seu concorrente é tão patética quanto a sua. Aqui está a solução secreta. Converta o tempo atualmente gasto assistindo às reprises da televisão e desenvolva sua própria apresentação em PowerPoint, que seja 100% em termos das necessidades e desejos do cliente. Uma apresentação que envolva o cliente potencial ao fazer perguntas e promover o diálogo. Uma que use um pouco de humor para mantê-la viva e que corrobora cada foto ou tópico com testemunhos. Ah, por falar nisso, tem uma pergunta que é melhor você se certificar de que aparecerá perto do final da sua apresentação em PowerPoint. Uma pergunta que, de uma maneira ou outra,
peça à venda. Uma orquestra ao vivo, figurinos, cenário, fogos de artifício, malabaristas, elefantes, as rocklets. Você não poderia simplesmente usar o PowerPoint como todos os outros? Chegamos aqui ao final de mais uma leitura neste dia, e se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal, leia a descrição do vídeo que contém ali uma reflexão e escreva nos comentários. Eu vou ter muita alegria em ler e responder você. E também, se tem algum amigo especial que trabalha com vendas, envie para ele este vídeo. Um beijo no seu coração e até o próximo dia com a parte 5, que falaremos sobre objeções, fechamento e follow-up, chegando ao sim. Até mais.